Mais uma vez, o Rio Grande do Sul amanheceu alagado. Mais de 50 municípios registraram alagamentos. Temos mais de 2.500 pessoas fora de casa e já tivemos 2 óbitos. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O BRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Vamos abrir o Poder RS de hoje com o recado do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Com a chuvarada da madrugada, diversas ruas da capital enfrentam alagamentos. Para esclarecer sobre o sistema de drenagem em Porto Alegre, eu converso agora com o diretor executivo do DEMAI, Vicente Perrone. Bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, Orestes. Prazer falar com o amigo. Uma data de muitos desafios hoje, de ontem para hoje, mas estamos aqui esclarecendo qualquer ponto e tranquilizando a população. Perfeito. Vicente Perrone, para nós aqui do Poder RS, a gente sempre procura aprofundar mais os assuntos. Então, o factual importa menos. E por isso eu começo te perguntando o seguinte: qual a avaliação de vocês sobre esta chuvarada? Choveu muito em Porto Alegre, né? Então, um aguaceiro aí que certamente desafiou novamente as nossas casas de bombas. Comparadas a outros episódios como esse, a outras chuvaradas, Porto Alegre respondeu de que forma? Vamos lá, só para os telespectadores terem uma noção, né? Chove em média, num mês normal em Porto Alegre, 115 milímetros, tá? A gente teve desde segunda à noite até hoje, às 7 da manhã, em alguns pontos, em vários pontos da capital, a gente mede isso em 11 totens da Defesa Civil, tivemos acima de 180 milímetros em 36 horas. Outro número bastante impactante, a gente teve 120 milímetros, então praticamente a média mensal, 105% da média mensal nas últimas 12 horas, das 19 horas de ontem até as 7 horas da manhã de hoje. Então a gente teve um mês inteiro em meio-dia. E isso é o factual, como tu dissesse. A gente tem 23 casas de bombas que operaram full time, elas não pararam um minuto sequer. Nenhuma falhou, Perrone, nessa madrugada? Nenhuma falhou, nem a do Transurb. A gente está em vias de assinar um convênio, um acordo com o Transurb, que ali é um ponto bastante importante da capital, e mesmo assim os nossos operadores foram deslocados para lá, um gerador nosso foi abastecido pela nossa equipe. Então, o que aconteceu foi realmente isso, um volume extraordinário de chuva num período bastante curto de tempo, o que gerou, assim que a chuva arrefeceu às 7 da manhã, a gente teve praticamente a drenagem completa das regiões mais impactadas. A gente ainda tem um problema no Sarandi e a própria casa de bomba do Transurb ainda não conseguiu drenar toda a água, mas Vila Farrapos, Humaitá, Navegantes, que foram os bairros, além do Sarandi, também Santa Maria Gorete, ali teve poucas ruas mais vicinais assim que tiveram problema. Então, a gente teve um sistema de drenagem que se mostrou bastante robusto, mas com um volume de chuva bem acima dos previstos em projeto. Então, isso, a engenharia mostra que todas as galerias, todos os condutos, né, de micro e macro drenagem são feitos para um volume esperado. A chuva de um mês inteiro não é a chuva de projeto. Então, a gente teve esse problema já sanado na manhã mesmo de hoje, 9, 10 da manhã, a gente já estava sem problemas nessas regiões. A boa notícia é essa, então, das 23 casas de bombas, desta vez todas operaram normalmente. O que foi feito nos últimos meses para isso acontecer, Perrone?
Vamos lá. Primeira coisa, aprovado pela Câmara dos Vereadores, a instituição de uma diretoria de drenagem e proteção contra cheias. Acho que, diferente do que acontecia anteriormente, onde a mesma diretora ou o mesmo diretor cuidava tanto de água, quanto de esgoto, quanto de drenagem e proteção contra cheia num aspecto, era uma gestão matricial, como a gente diz. Então, o processo inteiro das 3 verticais de negócio do DEMAI eram cuidados por 3 pessoas diferentes. Agora a gente tem uma diretoria de água, uma diretoria de esgoto, uma diretoria de drenagem e proteção contra cheia, o que mostra que a decisão dessa primeira alteração administrativa que a gente fez foi muito bem-vinda, onde uma pessoa cuida especificamente de um negócio, de uma função, vamos dizer assim. Mas a criação de uma diretoria, na prática, não resolve o problema. O que essa diretoria, então, fez? O que acontece? Imagine você, Orestes, e qualquer um dos telespectadores, acordar de manhã e ter que decidir se tu vai fazer um projeto de esgoto, um projeto de água ou um projeto de uma casa de bomba. Dá um problema numa casa de bomba de água. Qual a decisão? Ele prioriza a casa de bomba de drenagem, uma elevatória de esgoto ou uma casa de bomba de pluvial. Então, a priorização ela acaba sendo um entrave para a solução dos problemas. Então, o que a gente teve agora é um diretor que virou a madrugada junto comigo. A gente falou à meia-noite, à 1, às 2, às 3 e às 5 a gente resolveu vir para o DEMAI. Então, a gente ficou a noite inteira falando única e especificamente de drenagem, com um diretor que estuda o sistema, que opera o sistema, que conhece as cotas, que conhece os geradores, que conhece os fornecedores, que conhecem todas as minúcias daquele processo como um todo. Conhece quais são as redes, onde normalmente tem acúmulo de água e assim por diante. Então, um diretor que trate de um assunto, ele vai muito mais provavelmente resolver aquele assunto. Acho que está super bem explicado. Só falta a gente citar qual é o nome desse diretor, Perrone. Alex Zanotelli é o diretor de drenagem e proteção contra cheia, assim como o Lucas é o diretor de água e o Rafael Zanetti é o diretor de esgoto. Tá, e nas casas de bombas, o que foi feito também ali para a gente ter o funcionamento operando normalmente? Por exemplo, a caixa de luz ali, que sempre, né, era o primeiro a encher de água e aí toda a casa de bomba parava de funcionar. O que mais que foi feito ali nessas casas de bombas de melhorias? Primeira coisa, instalação de geradores com quadros de transmissão automática em todas as prioritárias. Então, das 23, 18 tem geradores, são 29 grupos de geradores. Para vocês terem uma ideia, a casa de bomba 5 e 10, que houve problema hoje na região delas, as duas têm 2 geradores. Então, qualquer falha de eletricidade, aqui vai um elogio à Serra Equatorial, que vem sendo muito criticada. A gente teve uma melhoria importante nos últimos tempos de atendimento, de resolução de problemas, de métodos de comunicação. Então, a gente não teve grandes problemas. Obviamente, um disjuntor cai, a manutenção vai, desloca, em poucos minutos é resolvido. Então, geradores, quadros de transmissão automática. A gente tem um supervisório, um CCO, um Centro Compartilhado de Operações de Pluvial, onde nível de poço, quais motores estão ligados, quais geradores estão ligados, nível de combustível, tudo isso é visto online por toda a diretoria de drenagem, toda a diretoria geral do DEMAI, online. Então, isso consegue ver onde está acontecendo, qual o nível de cada poço, está chegando mais água, não está chegando menos água. Outra questão é toda a assessoria comunitária do DEMAI, que são em torno de 12 pessoas circulando na cidade e nos mandando em tempo real onde tem acúmulo de água, qual a casa de bomba que não está suprindo. Outra equipe com as câmeras do SEIC, que é o Centro Integrado de Comando da Prefeitura, monitorando também diversos pontos que a assessoria comunitária informa a essa equipe, vamos dizer, do SEIC. Então, é todo um time de fornecedores e funcionários do DEMAI que sabem perfeitamente qual a sua função dentro de um processo, dentro da operação de um sistema. Então, a drenagem urbana ela é um sistema e cada peça se interliga para que a água saia da rua e chegue no Guaíba ou no Gravataí novamente. Então, o que a gente fez foi procedimentar todos esses processos dentre o alerta. A Defesa Civil tem um papel importante, o gabinete do prefeito tem um papel importante, a meteorologia contratada pelo escritório de reconstrução tem um papel importante. Então, tudo isso é uma engrenagem que junta, favorece a operação na ponta do sistema de drenagem. Então, tudo isso foi feito nesse ano.
Então, toda a instrumentalização e procedimentação do sistema, ele foi feito esse ano a partir de diversos diagnósticos que a gente fez, e a gente vai implementando isso com um resultado, ao meu ver, bastante satisfatório. Obviamente, hoje a gente teve essas intercorrências, né, nesses 2, 3 bairros que eu comentei, mas a gente já passou por outras chuvas também volumosas que não houve nenhuma ocorrência. A população tem notado, a gente conversa bastante nas ruas sobre essa melhora e essa percepção de melhora, que é o que a gente precisa. Né? Por que alagou no entorno da arena, Vicente Perrone? Vamos lá, ali é uma região que tem uma cota bastante baixa, estamos falando aí de 2 metros, 2,20 metros, 2,50 metros. Hoje o Guaíba está com 2,05 metros, então está praticamente no mesmo nível do Guaíba, assim como tem regiões mais baixas, Praia de Belas, Guarujá. Guarujá, por exemplo, tem ruas com 1,80 de cota. Hoje o Guaíba está com 2,5, isso quer dizer que ali, se não tem um sistema de proteção contra cheio, o Guarujá não tem, ali os canos, os condutos estão com volume de água, porque a água se nivela, né? Então, o que aconteceu hoje foi realmente uma chuva maior que a esperada, maior do que o volume de projeto, e quando a chuva arrefeceu, essa água foi retirada. Então, é nada mais do que uma conta básica de volume por tempo, por capacidade de drenagem. Então, quando chove o volume de um mês inteiro num espectro de 12 horas, a gente tem o que aconteceu hoje. A gente monitora essa região, a gente opera a casa de bomba sempre com uma atenção muito grande, e se houver novamente eventos como esse, a gente espera operar ainda melhor, com mais resiliência, com mais bombas operando, já tem processo para compra, já tem processo de ampliação de capacidade, então a gente espera que a resiliência climática, ambiental e de drenagem e proteção contra a cheia funcione de forma efetiva na capital. Outro problema que a gente teve foi na estação do Transurb ali. E aí tem um pouco de dúvida que eu gostaria que tu esclarecesse. O Transurb diz que ele que gerencia uma casa de bombas que tem ali numa estação deles. Afinal, quem é que cuida dessa estação, dessa casa de bombas que deveria retirar a água da estação do Transurb? Vamos lá, essa é uma propriedade do Transurb, isso é importante ser dito. É uma casa de bomba que, via de regra, retira água de uma região específica da cidade, que é o trilho do trem. Obviamente, com o passar do tempo, o trem passa dentro da cidade, isso é inegável, né? Por exemplo, na Lauro Miller, no cruzamento da Sertório, entra na Castelo Branco, então ele passa por áreas da capital. Então, além de drenar os trilhos do Transurb, aquela casa de bomba, ela drena também áreas adjacentes ao trem. Por exemplo, como eu disse, a Lauro Miller, na frente do Caldeira, a ponte do Guaíba, onde tem vídeos circulando, e a gente viu alguns caindo, a contribuição do que chove em cima da ponte, obviamente, cai em cima do trem. Então, toda essa vamos dizer, chuva que cai na região do Transurb é drenada por essa casa de bomba que é operada, e como eu disse antes, a gente vem construindo, são 2 entes públicos em 2 esferas diferentes, com percepções diferentes, com autonomias diferentes e funções diferentes, né? O Transurb ele não é um operador de casa de bomba como o DEMAI. O DEMAI tem 2 centenas de casas de bomba, seja de esgoto, de água ou de pluvial, mais estações de tratamento e tudo mais. O Transurb, ele é um operador de transporte urbano, vamos chamar assim, de trem. Então, ele não tem a expertise de operar, e a gente vem tentando mostrar isso com resultados satisfatórios. Por exemplo, agora mesmo, o DEMAI está auxiliando na instalação de mais uma bomba dentro do Transurb, com equipamentos nossos, equipamentos deles, com contratos deles, contratos nossos. Os geradores, um deles que opera lá é nosso. Agora estamos montando uma subestação, um contrato deles e materiais nossos, em parceria com a CE Equatorial. Então, é uma
muito, até certo ponto, complexa do ponto de vista administrativo, por ser 2 entes públicos, mas que tem, por fim, o mesmo objetivo, que é resultar na melhor operação do trem e a melhor drenagem da cidade. A gente Porque no final das contas, Perrone, o cidadão não quer saber se essa casa de bombas de dentro do Transurb é do Transurb ou é do DEMAI, ele quer que não alague para ele poder usar o trem. Exatamente. O que a gente quer é exatamente isso, Orestes, que aquela casa de bomba opere no mesmo nível de eficiência que as nossas, porque a gente tem essa expertise, tem contratos, imagina, a gente tem 23 casas de bomba, incluir uma a mais não é problema. Os nossos fornecedores circular em todas elas, ela fica entre uma e outra, então é fácil, não é numa região diferente do que a gente opera. A diretoria do Transurb está sensível a isso? Está colaborando? A gente já teve embates, como eu disse, a gente já teve embates muito maiores, do ponto de vista, não político, mas administrativo, de quem tem competência, de quem não tem, a propriedade, isso, aquilo, mas os técnicos têm falado, a gente, vamos dizer assim, desceu para o andar técnico e a gente fala agora apenas em tecnicidade, excluímos qualquer problema administrativo e político e de diferenças ideológicas, e o que a gente quer é que aquela casa de bomba funcione, drene a água, o trem passe ali e a cidade tenha o seu funcionamento normalizado. Perfeito. Vicente Perrone, tu está aí no olho do furacão com muito trabalho. Eu vou encerrar fazendo uma última pergunta. Qual é a previsão para a madrugada desta quarta para quinta e para o nosso feriado de Corpus Christi? Essa chuva vai dar uma trégua ou as nossas casas de bombas estão preparadas para drenar um volume maior de água? Vamos lá. A previsão, ela tem para essa quarta-feira algo em torno de 60 a 80 milímetros, a previsão que a gente recebeu pela manhã, cedo ali com o prefeito na sala de crise, então a gente já deve ter tido 20 a 25 milímetros de chuva nesse período. Pode chegar a 100 em alguns modelos, pode baixar de 50 se essa chuva foi antecipada, se essa chuva foi... Porque é uma frente estacionária, como eles chamam, né, que ela não consegue andar e ir para o oceano ou ir para o norte, então ela está estacionada aqui. Então, a ideia é que chova em torno de 60 a 80 milímetros. Se for isso, num período de 24 horas, a gente tem o dobro do tempo e metade da chuva que teve. O sistema tende a suprir isso de forma tranquila até certo ponto, mas com as bombas funcionando e a cidade seca como a gente quer. Perfeito, obrigado por nos atender aqui no Poder RS, um bom trabalho para ti, para toda a equipe do DEMAI aí, Vicente Perrone, diretor executivo do nosso DEMAI. Obrigado, Orestes, um prazer falar com vocês, com os telespectadores. Valeu. Abraço. Olha só, pessoal, vem aí a Cidade da Advocacia 2025, o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, está com as inscrições abertas. De 5 a 9 de agosto, o Cais Embarcadero receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia é uma realização da OAB-RS. Com o registro de mais de 300 milímetros de chuva nas últimas horas em diversas cidades gaúchas, o governador Eduardo Leite deu detalhes sobre a previsão de instabilidade até quinta-feira. Vamos ouvir. Nesse momento, o nosso foco está destinado a acompanhamento da situação das chuvas. Nós já temos mais de 300 milímetros em vários pontos do estado de chuvas acumuladas nos últimos dias. Deverá chover entre hoje e amanhã mais cerca de 100, 120 milímetros em determinados pontos. Isso gera muitos transtornos, mas é importante mencionar, não é comparável ao que nós tivemos em maio do ano passado, que foi uma situação com mais de 1.000 milímetros em muitas localidades, meio que generalizado no estado, especialmente do centro para o norte do estado, trouxe toda aquela situação que nós vivenciamos, mas vai trazer, todas essas chuvas, muitos transtornos pontuais. Alguns municípios sofrendo mais, como é o caso de Jaguari e Mata, por exemplo, na região central do estado. Outros municípios tendo situações pontuais de bairros sendo afetados. Então, estamos acompanhando o que deve acontecer entre hoje e amanhã na bacia do Caí e do Vale do Taquari, em alguns municípios também, então não deverá ser do tamanho da dimensão do ano passado, mas terá alguns impactos pontuais em comunidades que serão afetadas. Todos os prefeitos estão orientados. Nós já temos uma estrutura, desde o ano passado para cá, que foi reforçada da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, que está em campo permanentemente.
né, dando todas as recomendações para os municípios para protegermos e preservar as vidas. Agora, eventuais bloqueios de estradas já acontecem, vão acontecer porque tem deslizamento de terras, pontes que eventualmente são rompidas por conta do volume de chuvas em determinadas localidades. Então, continuamos acompanhando e vamos emitindo os alertas, atualizando as situações, movimentos de massa, que são os deslizamentos também devem ser acompanhados, especialmente na serra e na região mais montanhosa do centro e dos vales. E até o final da semana a gente eventualmente ainda tem episódios de temporais, né, localizados em função de um ciclone que se forma em alto mar, então isso pode trazer ventos fortes e chuvas um pouco mais fortes também em alguns momentos. Então é momento de cuidado, de atenção, de mobilização das nossas forças para dar o atendimento necessário à população e de todos se colocarem em situação de cuidado nesse momento. Para esclarecer as ações da Defesa Civil desde a madrugada desta quarta-feira, eu converso agora com a Tenente Sabrina Ribas, chefe da Comunicação Social da Defesa Civil do Estado. Sabrina, bem-vindo ao Poder RS. Boa tarde. Estamos aqui, nós estamos trabalhando desde o final de semana já monitorando, então, esses fenômenos que estão atuando sobre o Rio Grande do Sul, trazendo esses volumes expressivos e persistentes de chuva e todos os transtornos decorrentes, então, dessa frente que está atuando aqui sobre o estado. Perfeito. Antes da gente começar a entrevista, quero fazer primeiro um elogio ao seu aceite de participar aqui do Poder RS e poder se comunicar com a população gaúcha. É um dia difícil para quem está aí na Defesa Civil, né, de muito trabalho, mas também importante, né, a gente comunicar através dos veículos de comunicação, comunicar a população. E, em segundo lugar, de novo elogiar vocês, porque o sistema de predição, né, de alertas da Defesa Civil mais uma vez funcionou. Então, com o devido tempo, com a devida antecedência, a Defesa Civil alertou os gaúchos para se prepararem para eventos, né, um pouco fora do normal, para chuvas com um volume muito grande. E eu queria que tu começasse, Sabrina, resumindo um pouco o que a gente viveu, especialmente de ontem para hoje. Quais foram os maiores volumes no estado? O que vocês avaliam neste momento, nesta quarta-feira? Bom, a gente teve bastante essa questão da chuva expressiva, volumosa, né, e persistente, e também acompanhada de alguns temporais que trouxeram questão de granizo, ventos fortes e alguma questão de descargas elétricas também. Até o momento, né, agora é início da tarde de quarta-feira, a gente teve 51 municípios que reportaram para a Defesa Civil do Estado algum tipo de dano, de intercorrência, né, em relação a essas chuvas aí em todas as regiões, mas com mais ênfase ali na região central do estado, uma parte do oeste, região central, e agora também já chegando ali nos vales, região metropolitana, na serra. A gente teve, por exemplo, cidades como Quevedos, que registraram nas últimas 48 horas 395 milímetros de chuva, Jaguari registrou 341, isso é um volume bastante significativo, e com esses volumes, então, a gente tem os transtornos associados. Nós tivemos alagamentos, além, né, do alagamento pontual dentro do município por conta da forte chuva em um curto espaço de tempo, e questão do sistema de drenagem de cada cidade, que às vezes não dá conta de drenar essa água adequadamente. Nós tivemos, sim, alguns locais onde foram registradas essas questões de inundações, de arroios, de pequenos rios. As cidades, por exemplo, Alegrete, Jaguari, Cidade de Mata, a gente teve, então, essas ocorrências mais significativas. Imagina, né? 400 milímetros de chuva em algumas horas é o volume mensal, é uma média mensal de chuvas, né? Que a gente recebe em 30 dias aí, geralmente, nos municípios gaúchos. É muita água, é muita chuva. Esse volume todo, né, de água, de chuva ali da região central do estado, ele está se aproximando agora aqui de Porto Alegre, da região metropolitana. Até quando nós teremos chuva, segundo a Defesa Civil, aqui em Porto Alegre e nos municípios vizinhos? Bom, o nosso centro de monitoramento continua acompanhando, né? A gente tem ainda, assim, na quarta-feira, que é hoje, ainda na quinta e também para sexta-feira,
uma perspectiva ainda de chuva, com volumes também um pouco elevados, além dessa questão né, de alguns locais, algumas regiões específicas que nós estamos monitorando a questão de cotas de alerta e cotas de inundação de alguns rios, né? Então, mais especificamente, o pessoal pode conferir ali nas redes sociais da Defesa Civil, então todas as informações de quais regiões que estão tomando a nossa atenção com maior ênfase, digamos assim. E nós também estamos monitorando também uma questão muito importante dos movimentos de massa, que são essas ocorrências geológicas, que são os deslizamentos de terra, que são as quedas de blocos de pedra. Então, essas ocorrências que têm um potencial de dano muito significativo e elas, né, tem esse risco aumentado, porque o solo acaba ficando instável, né, por esse volume expressivo de chuva em vários dias e ainda com uma tendência de sequência, né, de receber volumes ainda. Então, essa parte das ocorrências geológicas, ela está com a nossa atenção. Nós temos orientado a população e também as prefeituras, né, que façam o acionamento dos seus planos de contingência. Quais são as regiões de alerta sobre esses movimentos aí mais expressivos do terreno? Essas ocorrências geológicas, elas têm um foco maior ali na região central do estado, próximo ali de Santa Maria, alguma parte aqui nos vales e uma parte também ali na serra, daí muito pela questão, né, da característica do relevo ali daquela região. Nós temos orientado muito que também o cidadão tenha conhecimento, né, de quais são os sinais que essa ocorrência pode acontecer. Então, por exemplo, identificar vibrações que venham do piso, das paredes, do telhado da sua casa, as inclinações de postes, de árvores, de muros, alguma questão de fenda no terreno. Então, se identificarem esses sinais, né, acionarem a Defesa Civil da sua cidade e as forças de resposta, seja a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, e sair desse local, né, até seja avaliado se há risco ou não. Com essas chuvas aqui, principalmente na região dos vales, eu vi que os rios Taquari e Caí transbordaram e estão se aproximando da cota limite. Como é que está a situação dos nossos rios aqui? Olha, a gente está acompanhando ainda, né, essa questão dos volumes ainda para o dia de hoje. O nosso pessoal da hidrologia está acompanhando. Então, nós estamos realmente emitindo esses alertas, essas informações. A gente tem ali entre alertas amarelos, alertas laranjas, né, para essas regiões, e seguimos no monitoramento, né, para caso se asseverem essas condições, a gente faça realmente as informações da maneira mais rápida possível para orientar a população desses locais. Quantas pessoas estão fora de casa atendidas pela Defesa Civil ou comunicados, né, pelas defesas civis dos municípios agora neste momento? Importante, né? A Tenente Sabrina falou que a gente está gravando essa entrevista agora exatamente às 14 horas e 48 minutos. Como é tudo muito dinâmico, o programa vai ao ar às 20 horas. Então é importante a gente falar o horário que a gente está tendo essa conversa aqui com a Defesa Civil do Estado. Sim, a gente tem, pelo último relatório assim que a gente divulgou, nosso último relatório saiu em torno de 10h30 da manhã e acredito que agora na metade da tarde a gente vai atualizar. Mas a gente tinha mais de 2.500 pessoas assim oscilando esse valor, 2.500, 3.000 pessoas, porque esse dado ele oscila muito rápido, né? A gente recebe essas informações dos municípios e atualiza aqui no nosso sistema, porque essa gestão do abrigo, ela é feita sempre pelo poder público do município. Então, a gente estava oscilando entre 2.500, 3.000 pessoas, e a gente vai, com certeza, na sequência, atualizar essas informações aí também, né, para que a imprensa tenha conhecimento. A gente está, por exemplo, também fazendo o nosso acionamento, a nossa logística está levando ajuda humanitária para alguns municípios que foram mais afetados. Por exemplo, nós tivemos um granizo muito significativo em Livramento, né, nos últimos dias. A nossa ajuda humanitária já foi entregue lá naquele município, já chegou com roupa, com telha, com esses itens, né, para apoiar aquela população. Outros municípios também que já estão recebendo são o município de Jaguari, o município de Mata, devem receber hoje também essa ajuda. E a gente também tem o nosso pessoal aqui do Departamento de Gestão de Desastres, que montou, então, esse gabinete de crise para apoiar esses municípios mais atingidos, que são ali Mata, Torupi e Jaguari, ali na região central do estado, para fazer essa articulação, né, com todos os órgãos para restabelecimento de serviços essenciais, a articulação do município, né, com a gestão do município para apoiar
ao município a fazer o atendimento das necessidades das pessoas mais atingidas e todo esse trabalho. Hoje, nessa quarta-feira, várias escolas e universidades, a própria UBRA, aqui cancelaram essas aulas no turno da tarde e da noite, justamente para as pessoas circularem, né, menos nas cidades aqui de Porto Alegre e da região metropolitana. Qual é a orientação da Defesa Civil, tendo em vista que a gente tem nesta quinta-feira um feriado de Corpus Christi? Para quem vai viajar, não tem jeito, já está com a viagem programada. Qual é a orientação que vocês passam? Olha, a gente tem alguns pontos de bloqueio em algumas rodovias, né? Nós, inclusive, estamos apoiando, né, os órgãos DENIT, PRF, Comando Rodoviário da Brigada, DAIRA, a fazer essa divulgação desses pontos de bloqueio. A orientação é que, assim, se as pessoas puderem evitar transitar nas rodovias, né, especialmente nesses locais onde a gente tem, por exemplo, água acumulada na pista, tem locais onde teve queda de barreira. Quantos então, locais assim, estão bloqueados, Tenente Sabrina? eu tenho que verificar. Quantos? Cerca de 25 a 29 locais a gente tem mais ou menos aí. Esse dado também ele oscila bem rápido, né? Então, às vezes, o bloqueio pode ser parcial, o bloqueio pode ser total. Então, oscilamos entre 25 e 29 pontos neste momento. Tem algum bloqueio mais sério que a estrada está interrompida e vai levar várias horas ou até dias para ser consertado? Olha, essas informações a gente está acompanhando, sim, mas estão sendo divulgadas pelo DENIT e pelo Comando Rodoviário da Brigada, inclusive colocado à disposição, né, para consulta pública ali um mapa onde tem esses pontos, podem ser consultadas essa situação em tempo real. Então, não vou daqui a pouco entrar muito nesse detalhe ali, daqui a pouco vai estar desatualizado, então... Repete o endereço, então, para quem pode acessar, né, de forma atualizada, sempre o bloqueio nas rodovias e as demais informações da Defesa Civil. Sim, a gente está apoiando o pessoal nessa divulgação, né, tanto nas nossas redes sociais, além dos alertas e dos avisos, né, essa questão dos bloqueios, porque é uma questão que impacta, né, na rotina do cidadão. Então, é sempre importante não se expor, né, a orientação da Defesa Civil é que as pessoas não estejam expostas. Então, por exemplo, agora há pouco ali, o nosso centro de operações recebeu uma ligação de uma cidadã que, eu comprei um pacote para ir para tal lugar, e agora eu vou ou não vou? Então, assim, alguns pontos que ela vai precisar para circular, ela vai circular por rodovias que estão com pontos de bloqueio. Então, o ideal é que a pessoa, né, reagende, remarque, não vá fazer esse transitar nesses locais na data, né, dessa quinta-feira, que a gente ainda tem uma perspectiva de termos chuvas em vários pontos do estado. E uma dica sempre válida é prudência, né? Se vai pegar a estrada, e mesmo nas cidades, andar com uma velocidade muito menor do que o costume, né? Ter atenção, né? E devagar. Acho que essa regra é geral e sempre válida, Tenente Sabrina. Sim, com certeza. Hoje mesmo nós comentávamos hoje pela manhã, porque nós, infelizmente, registramos desse evento que nós estamos monitorando 2 óbitos, né? E até onde nós temos conhecimento, as informações que chegaram para nós, é que eram pessoas que tentaram atravessar áreas que estavam alagadas. E é uma orientação que a gente faz sempre, às vezes é redundante, né? Para as pessoas realmente não atravessarem essas áreas inundadas ou áreas alagadas, seja a pé ou mesmo de carro, porque a água ela pode esconder correnteza, pode esconder perigos, pode esconder um bueiro aberto, uma questão ali que pode oferecer um risco. Então, a gente fica até um pouco, lamenta essa questão, porque nós orientamos sempre reiteradamente essa questão, né, e ainda há pessoas que continuam perdendo suas vidas, né, nesses contextos de tentar cruzar, às vezes, a água ali e acabar, né, tendo seu carro arrastado, enfim. Então, a gente reforça sempre esse cuidado. Tenente Sabrina, já ocupei muito do seu tempo aí de trabalho na Defesa Civil, lhe agradeço novamente, mas para encerrar eu quero fazer uma última pergunta. Eu tive hoje no bairro Matias Velho, aqui em Canoas, e aqui a água começou de novo perigosamente a aumentar o seu nível, já estava no nível do joelho, e agora à tarde eu recebi vários relatos de moradores que a água já estava em algumas casas pela cintura. Então bateu aquele pavor. Agora, se eu elogiei agora há pouco que o sistema de predição
da Defesa Civil está funcionando muito bem com esses alertas para as pessoas se prepararem. Ainda falta, a meu ver, um pouco de orientação para as pessoas aonde elas devem ir, o que elas devem fazer ao não só sair da sua residência ou da sua empresa, mas o que fazer quando a água começa a subir na sua casa, na sua residência, Tenente Sabrina. É sempre bem oportuno esse teu questionamento, tá? Em relação, assim, à Defesa Civil, nós somos um sistema, nós temos o órgão federal, temos nós na esfera estadual e as defesas civis, que são as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, que são vinculadas às prefeituras, né, ao poder público municipal. Nós temos, cada um na sua legislação tem o seu papel, as suas atribuições, mas a questão da gestão do desastre ali no primeiro enfrentamento, ela é feita pelo município, o município que tem esse protagonismo. Por quê? Porque é lá na ponta, lá no município, que ele vai identificar, por exemplo, por meio das ações do seu plano de contingência, quais são os locais mais suscetíveis, os locais de risco, qual é o tamanho dessa população ou da necessidade de atendimento dessas pessoas que moram em áreas identificadas como áreas de risco, por exemplo, populações ribeirinhas, populações que moram em áreas com risco geológico. Então, esse atendimento, esse encaminhamento, essa orientação mais direcionada, ela é sempre feita pelo município, pelo poder público do município, por meio da sua Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, e também, como ela é uma temática transversal, né, que, como a gente chama, ela envolve várias secretarias. Então, por exemplo, envolve a assistência social, envolve a saúde. Então, o cidadão sempre deve buscar essa informação com a prefeitura da sua cidade, saber se ele está ou não em uma área de risco, se ele precisa ou não sair de casa, se ele precisar sair de casa e não tiver a possibilidade de se dirigir à casa de um familiar, à casa de um amigo, qual é o abrigo público para onde ele pode se dirigir, quais são, né, as formas, se a prefeitura vai ou não apoiar esse deslocamento. Então, essa gestão ali mais local, ela é sempre feita pela prefeitura. Então, é importante reforçar que o cidadão procure a Defesa Civil da sua cidade, procure, né, assistência social para saber se ele vai precisar ou não de um abrigo, de um encaminhamento, e não deixar, digamos, para sair quando o momento está crítico, né? Procurar esses serviços públicos ali na questão de preparação e não quando a gente já está numa fase mais crítica, onde aumentou significativamente o número de pessoas que vai precisar desse apoio ou que já precisam, né, alguma pessoa que precise resgate. Então, fazer essa questão toda com planejamento e com organização para minimizar os danos humanos, que é o que todos nós queremos. Perfeito. Tenente Sabrina, coordenadora da Comunicação Social de Defesa Civil, obrigado por nos atender aqui no Poder RS. Bom trabalho. Obrigada, bom trabalho e seguimos à disposição por aqui. O Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Extremamente afetada pela força das águas, Canoas volta a sentir o medo de um ano atrás. Em bairros como Matias Velho, algumas pessoas levantaram os móveis e estão monitorando a altura da água nas calçadas. No fim da manhã de hoje, eu estive lá para conversar com alguns moradores. Pode rodar. Tristeza, né? É muita tristeza. A gente vê assim as pessoas tirando as coisas de novo. Muita gente que perdeu tudo. E aí vê essa situação aí de novo e todo mundo fala que não vai acontecer, mas o pessoal já está ressabiado, né? Então enche um pouquinho, eles estão apavorados. Aqui no bairro Matias Velho, em Canoas, novamente as ruas estão completamente alagadas. Os veículos não conseguem passar aqui na Avenida Rio Grande do Sul, um pouco depois aqui da rótula Pio 10. É uma situação dramática, muitas pessoas já estão deixando as suas casas porque a água já está na altura do joelho. Segundo a Prefeitura de Canoas, 40% das vias aqui no município ficaram alagadas durante a madrugada e no início da manhã desta quarta-feira, 20% delas de forma crítica. Eu estou aqui na esquina da rua Maceió com a Itatiaia e a Áquila, que mora aqui na esquina, já disse que a casa da mãe dela, que é um pouquinho aqui para baixo, já está alagada? Já está cheio d'água já, na cozinha. Agora ela já botou contenção de areia para não entrar na sala e nos quartos.
E agora eu tô cuidando porque mais um pouquinho entra na minha também. Eu tinha uma casa de 2 pisos aqui na esquina, tá? E eu terminei minha obra essa semana, porque eu tive que tirar todo o segundo piso que foi condenado e fazer uma obra nova. E agora, ontem eu comprei um sofá novo. A gente tá bem em desespero. Eu não dormi a noite toda, tô sem dormir. E a gente tá esperando que pelo menos a água escoe logo, né? Pra não acontecer tudo de novo. Perder tudo que a gente já teve. Mas a água tá crítica, né? O pessoal tá tudo apavorado, né, gente? Tua casa lá tá alagada? Como é que é teu nome? Sim, tá alagada, Rafaela. Tá onde a água? A água tá batendo ali, no meio ela tá batendo aqui no joelho já. O que tu tá trazendo aqui no solo? Roupa. Recuperar pelo menos as roupas. Qual é o sentimento nessa hora? Muita tristeza. Reviver tudo isso de novo, né? A repórter Larissa Har também acompanhou os transtornos causados pela chuva em Canoas. Pode rodar. A chuva chegou aqui também no bairro Matias Velho, em Canoas, e já causou transtorno, tanto para os moradores como também para quem circula aqui pelo bairro. A gente tem acompanhado desde o ano passado, com as enchentes de 2024, que Matias Velho acaba sofrendo toda vez que a chuva chega aqui nesse bairro. E essa situação, nesse momento, de um bairro que sofreu há um ano atrás, com uma grande cheia, pessoas que tiveram que sair das suas casas, foi um dos bairros mais afetados pela chuva em Canoas no ano passado e de novo aqui no mês de junho, um ano depois, um ano e um mês mais ou menos depois, Matias Velho volta a ficar com as ruas cheias de água, os carros precisando circular com muita cautela, em especial os moradores, que acabam sendo afetados diretamente pelas águas que chegam da chuva aqui em Canoas. Eu vou falar com um morador, com o Eloir da Silveira, que mora aqui em Matias Velho há 42 anos, é isso, Eloir? 42 anos. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez, né, nessa situação e o povo está bem cansado porque que nem essa semana que nós tivemos notícia que dos caminhões chegando de hidrojateamento, mas essas vias aqui já eram para estarem limpas há bastante tempo, né? Daí levaram todo esse tempo aí para os caminhões chegar agora. E agora essa chuvarada aí o povo está todo... Entrou água na minha casa, está entrando água. Já entrou água em outros vizinhos e nada mudou. E Eloir, tu pensa em ficar ainda na tua casa ou pensa já em talvez procurar algum outro local, algum morador? Conversando com minha esposa agora de manhã para nós ter que, sei lá, fazer um financiamento, inventar alguma coisa, alugar uma casa pro lado de lá, porque aqui não tem mais o que fazer, né? Tá complicado, ninguém faz nada. É bem difícil. Que nem agora tem filho pequeno, tem que ir pra escola. Essa situação aí, ó, tudo alagado. Nada é feito. O povo não tá numa tristeza, o povo canoense não tem mais o que fazer, né? É o lado de cá, tá complicado viver. Toda chuva que dá, tu tem que ficar nesse desespero aí. Não consegue nem dormir pensando que vai entrar água. Tá bem complicado. Eu ia perguntar também como é que foi a tua madrugada, né? Tu e da tua família. Não dormi, a gente não dormiu. Só meu gurizinho de 4 anos conseguiu dormir. E eu e minha esposa não dormimos direito. Olhando as notícias, olhando os níveis de rio, pensando em evacuar. Aí tu começou a comprar os móveis, porque essa semana que eu comprei um roupeiro novo, que eu tava com medo, e agora deu essa chuvarada aqui que eu não comprei, não deixei para comprar na semana que vem ou na outra. Já eu não ia comprar com essa chuvarada, aí o cara fica apreensivo, né? É difícil, bem difícil. E aqui na Matias é a tua casa própria, não é alugada? Casa própria. 42 anos eu moro aqui, desde que nasci. É um sentimento de deixar tudo para trás, né? É bem complicado. Aí, esse é o relato do Eloir da Silveira, um morador daqui da Matias Velho, bairro de Canoas, que é muito afetado pelas chuvas. A gente já viu no ano passado, na enchente de 2024, que a Matias Velho sofreu bastante, foi um dos bairros que mais sofreu aqui em Canoas. E tá aí o relato, então, de um morador há 42 anos, tendo que se preocupar de novo, né? Essa noite sem sono, com tanta preocupação com as chuvas que atingem aqui o município. Através das redes sociais, o prefeito de Canoas, Ayrton Souza, destacou a força-tarefa
mobilizada pela Prefeitura da cidade para minimizar os impactos do temporal. Olha só. Amigos de Canoas, estamos novamente enfrentando as dificuldades com essa chuva forte que está assolando novamente o estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, a nossa cidade aqui em Canoas. Quero dizer que as ações da Prefeitura preventivas estão sendo feitas. Passamos a noite trabalhando, Defesa Civil, Secretaria de Obras, as equipes da nossa Prefeitura, todo mundo na rua, passamos a noite sem dormir e dizendo assim, que as casas de bombas estão funcionando, a nossa rede de esgoto em alguns pontos, os nossos hidrojatos estão desobstruindo a rua, a rede pluvial, dizer que estava previsto 15 milímetros para a madrugada e acabou chovendo só na Matias 68, quase 69 milímetros em 4 horas. Então, realmente, a chuva é muito forte, muito torrencial. Cancelamos, Rodrigo, as aulas. Na nossa rede temos 29 escolas destelhadas. Realmente, estamos numa situação bem difícil, secretário. É isso, prefeito. Passamos a noite também a Defesa Civil, monitorando a cidade juntamente com as demais secretarias, mas também acolhendo a solicitação daquelas pessoas que nos procuraram onde queriam ir para o abrigo, que montamos junto com a assistência social, ou para a casa de familiares, onde nós disponibilizamos o transporte e o acesso para elas. Vamos seguir trabalhando, seguir cuidando das pessoas. Sim, principalmente a comunicação oficial da Prefeitura, porque existe muitas fake news que deixam as pessoas mais apavoradas. Então nós estamos desde ontem planejado com abrigo, com aula, com ações rápidas, estamos na rua aqui fazendo planejamento, vamos de novo à rua em loco, mas importante, informações oficiais somente da Prefeitura para que não haja fake news, né, prefeito? É isso aí, estamos com as nossas equipes na rua, monitorando e tentando resolver os problemas que estão causando muito dano aí para muitas pessoas. E dizer assim, temos um ginásio do bairro São Luís, na rua Engenheiro Rebouças, número 1000, à disposição de alguém que esteja desabrigado. É só contatar com a Prefeitura que nós enviaremos o resgate, o socorro para levar até o abrigo, tanto das pessoas quanto dos animais também. Também é importante frisar isso, que os animais também estão sendo acolhidos na nossa a Secretaria do Bem-Estar Animal, ali na Boqueirão. Então, seguimos firmes aí, lutando contra essa grande dificuldade, mais uma vez, na nossa cidade. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. E os transtornos na região metropolitana seguem nesta quarta-feira. Moradores estão saindo de casa e as vias alagadas dificultam o movimento no trânsito. Confira mais informações. Cenas que o Rio Grande do Sul não queria rever nunca mais. Nas imagens, a região metropolitana de Porto Alegre. Parecem até de maio do ano passado. Mas não, são dessa quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Na capital, no bairro Ipanema, Avenida Tramandaí, moradoras registram alagamentos que acontecem há anos na região. A água cobre até os pneus dos carros. Na saída e entrada de Porto Alegre, o entorno da Arena do Grêmio sofre alagamentos. A população teme a entrada da água nas casas e nos negócios. No bairro Sarandi, a água invadia as ruas com força durante a madrugada. Os moradores se assustaram com a altura que a água chegou, inclusive dentro das residências. De acordo com a Prefeitura, a capital gaúcha registrou uma média de 143 milímetros de chuva acumulada nas últimas 36 horas. O número é maior que a média do mês de junho inteiro, de 130 milímetros. Os maiores volumes estão na região das Ilhas, bairro Arquipélago e no Humaitá. Para quem anda de trem na região metropolitana, mais um dia difícil. Os trilhos da Transurb ficaram alagados entre as estações São Pedro e Farrapos, em Porto Alegre.
o serviço emergencial de ônibus foi acionado. Nessa manhã, os passageiros tiveram que descer na estação Farrapos e concluir o trajeto até o centro da capital com esse ônibus. Em Gravataí, os transtornos começaram na noite de terça-feira. Os moradores registram as ruas Montenegro e Botafogo, completamente alagadas após as fortes chuvas na cidade. O rio Gravataí já ultrapassa os 3 metros nessa tarde. A altura considerada normal é de 2,6 metros. Já em Alvorada, a Avenida Getúlio Vargas, uma das mais movimentadas do município, alagou em frente à loja Stock Center. Em Canoas, segundo a prefeitura, 40% das vias do município ficaram alagadas durante a madrugada e início dessa manhã. 20% delas de forma crítica. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome um produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. Nesta terça-feira, a Ubra recebeu a medalha do Mérito Evangélico por sua atuação durante as enchentes do ano passado. Veja como foi a homenagem concedida pela Câmara dos Deputados em Brasília. A Ubra foi homenageada em Brasília com a primeira edição da medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingre. É um reconhecimento que nos honra muito por conta de toda a nossa trajetória. São 53 anos de uma trajetória maravilhosa. Além de educar, além de transformar, além de fazer jovens e cidadãos do bem para a sociedade, a gente consegue também fazer esse ato de contribuição em momentos, por exemplo, como da enchente, em outros momentos, por exemplo, quando a gente atende comunidades necessitadas. Então, esse eu acho que é a obrigação de uma instituição evangélica que tem o ato confessional como a sua base, o seu pilar. A premiação foi concedida pela Câmara dos Deputados por indicação do deputado federal Marcel Van Hatten. A cerimônia foi realizada no plenário Ulisses Guimarães. As maiores enchentes da nossa história tiveram também na instituição, na Ubra, um alento material, mas também psicológico e espiritual para as pessoas por que lá passaram. A Ubra foi reconhecida pelo trabalho realizado durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. No campus Canoas, a instituição acolheu cerca de 8.000 pessoas e 3.000 animais, transformando-se no maior abrigo da América Latina em eventos climáticos. Esse mérito ele carrega todos os voluntários que atuaram nas enchentes, mas mais do que isso, carrega toda uma história da instituição que leva às comunidades o amor de Deus, o amor às pessoas, e isso se evidencia na nossa prática educacional. Além da assistência material, os abrigados receberam apoio emocional e espiritual durante todo o período de 64 dias. As enchentes impactaram as pessoas de uma maneira inimaginável. E a estrutura que foi abalada não foi apenas a estrutura física das casas, mas foi a estrutura interna, de como eu lido com toda essa situação e todos esses desafios que a vida agora coloca diante de mim. E é justamente aqui que o atendimento espiritual entra. Ele entra como um apoio que te sustenta nesse momento, que te ouve, que te acolhe, que sente junto com você a dor, mas ao mesmo tempo procura direcionar você por um caminho de esperança que te permite olhar para o futuro, erguer a cabeça e continuar a caminhada a partir das perdas. É uma reafirmação de que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, especialmente nos momentos mais difíceis. Esse evento reafirmou o compromisso social da universidade com as comunidades em que está inserido em todo o Brasil. Aqualoucos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualoucos é pura diversão.
O Poder RS fica por aqui para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Tenham todos uma boa noite, fiquem bem, muito cuidado ao sair de casa, tanto nas ruas das cidades aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, ou para quem vai viajar pelas estradas do nosso Rio Grande. Um bom feriado a todos, boa noite.